Eu acho o seguinte: se eu fosse de um jornal e fosse fazer uma manchete da contratação do Hugo Souza para o Corinthians, o goleiro, eu ia escrever assim: a próxima vítima. Porque goleiro no Corinthians, esse time do Corinthians, é vítima. Né? Você não contrata um herói, você contrata um cara para ser vítima, que vai tomar 30 chutes no gol todos os jogos, e que se soltar uma e tomar o gol, a culpa é do goleiro. Né? Ninguém fala do time ruim que tem o Corinthians, só se fala do gol. O Cássio era o culpado, saiu o Cássio. Aí veio o Carlos Miguel, jogou umas 2, 3 partidas, jogou 26 partidas no Corinthians e deu migué, né? Como o Vitor Guedes falou, Carlos Miguel, né? E o migué começou uma semana antes, né? Porque aquele jogo com o São Paulo, aquele cartão amarelo que ele tomou, que ele provocou, o cartão amarelo que ele provocou, né? Na realidade, foi muito estranho, porque aí ele ficou fora do jogo com o Internacional e depois doeu o tornozelo na véspera do jogo contra o Atlético Paranaense. Então, dali, o Corinthians afastou, o próprio Antônio Oliveira falou, né? O Carlos Miguel não joga mais no Corinthians, afastou, está treinando separado. O Donelli, né? Pegou muito bem nos 2 jogos. Tudo bem, é mais jovem e tal, mas pegou muito bem os 2 jogos. Aí o Corinthians vai atrás e contrata o Hugo Souza. Ou vai contratar o Hugo Souza. Jogar de goleiro no Corinthians é uma coisa que nem o Cássio segurou a onda. Né? O Cássio ficou 12 anos e por 3 anos ele segurou a onda. 3 anos que o Corinthians fica lá embaixo, perde mais do que ganha, toma 30 chutes no gol, o cara faz milagres, aí quando ele falha uma bola, pô, o cara tá velho, tá lento, tá pesado. É assim que é tratado goleiro no Corinthians. E aí, o Hugo, para mim, teve um início muito bom no Flamengo, um início ótimo. Teve aquela falha contra o São Paulo, se eu não me engano, sair jogando, tentar driblar o atacante e tal. Depois o Mauro pode confirmar se é essa história mesmo, mas eu estou lembrando mais ou menos isso. E dali em diante eu acho que ele se complicou. Complicou a carreira dele. Teve problema extra-campo também, mas que todo garoto que começa e fica deslumbrado tem problemas extra-campo. Só que hoje em dia fica tudo público, né? Tem celular, tem redes sociais, o cara erra ou o cara fica deslumbrado e toma uma atitude errada, sai na mídia o tempo todo. Então foi isso que aconteceu com ele. Vai chegar no Corinthians, cara, vai chegar no Corinthians um vulcão, né? Vai chegar no Corinthians um vulcão. Ele não vai chegar, ele não está sendo contratado e festejado. Né? Ele vai ser contratado, um ambiente extra-campo absurdo, terrível do Corinthians, né? A pior época da história do Corinthians, com piores presidentes seguidos da história do Corinthians, né? É uma dívida gigantesca, a maior do país, casos de polícia, né? Investigações, detetive particular. Cara, o Corinthians dá uma série, né? Poderia ser uma série daqueles detetives dos anos 60. Você lembra? Columbo, esse tipo de filme, né? O único detetive que poderia resolver o problema o único detetive particular que poderia resolver o problema do Corinthians ia ser o Columbo. Porque o Columbo vai lá, fica provocando, consegue descobrir alguma coisa. Porque dali, cara, daquela cartola, vai sair 300 mil coelhos daquela cartola do Corinthians. E o Hugo Souza tá caindo nessa. Cara, o cara quer jogar, é goleiro, é jogador de futebol, recebe uma proposta, vai ganhar bem, possivelmente. Mas, porra, cara, ser goleiro no Corinthians nessa época tá sendo complicado. Não é uma profissão legal. Pode ter certeza que não é uma boa profissão. Ô Mauro, o Hugo Souza surgiu com uma grande promessa no Flamengo, começou bem, depois falhou e até que foi embora. Segundo cara do Corinthians, do Flamengo, que o Corinthians contrata, né? O outro foi o Mateuzinho, que também não era o cara que a torcida do Flamengo adorava tanto assim. E o Hugo Souza teve essas questões. É, Dá para entender que tem uma relação, vai sair um goleiro muito grande, o Carlos Miguel, vai chegar o Hugo Souza, que é meio, sei lá, do ponto de vista físico parecido, porque é alto, porque é elástico e tal. Mas o Hugo Souza, ele é mais uma incógnita do que era o Carlos Miguel, para mim. Não sei o que você acha. E tem mais gente, né? Tem o Fabinho Soldado, né? Tem o Foi CEO, né? contratado para comandar o futebol. Tem o Fred Luiz, que tem gente achando que o Fred Luiz foi o cara
perdão, que reestruturou financeiramente o Flamengo, que é uma falácia. O Fred Luz é um cara da área comercial, contratado para ser diretor de marketing, contratado pelo BAP, né? E depois, quando houve uma cisão na diretoria, vários integrantes do grupo original, entre eles o Landim, saíram, e o Bandeira de Melo ficou com outros integrantes daquela gestão, e o Fred se aproximou muito do Bandeira, ficaram muito próximos, virou CEO do clube, e os dois andavam para lá e para cá à frente do futebol. Ele deu uma entrevista uma vez para o GE e falou: não entendo nada de futebol. E não entendia mesmo. Talvez agora entenda um pouquinho. É um cara da área comercial, não estou aqui a questionar com sua competência na área onde sempre atuou. Mas não é um cara que vai chegar lá com a varinha de condão e vai reorganizar o clube financeiro e administrativamente. Isso é uma falácia. É impressionante a ingenuidade de quem acredita nisso, é a desinformação de quem propaga essa ideia. É piada isso, só rindo mesmo. Pode fazer coisas boas no Corinthians? Pode, mas não é exatamente esse o perfil desse profissional. E o Hugo é um goleiro que não é tão jovem assim. Se você pensar que o Carlos Miguel tem 26, o Hugo tem 25 anos. Tem 25 anos. Ele já não é tão novinho, não é um garoto de 19, 20 anos, né? É jovem goleiro, muita carreira pela frente, mas já tem uma rodagem. Ele, no Flamengo, surgiu naquele jogo da Covid, né? Que o Palmeiras fez questão de que o jogo acontecesse. O Flamengo estava todo mundo com Covid, colocou vários jogadores jovens em campo, até o Richard Rios jogou aquela partida, era na base do Flamengo, se não falha a memória, e o Hugo fechou o gol. Aí ele teve outras oportunidades, jogou bem, passou a ser uma opção. Mudou o técnico da virada do ano e entrou o Paulo Souza. Paulo Souza viu no Hugo um goleiro com potencial e insistiu demais no Hugo. E o Hugo falhava quase todo jogo. Quase todo jogo. Teve um Fla-Flu, o Flamengo venceu por 2-1. O Flamengo foi amassado no segundo tempo pelo Fluminense, ele fechou o gol. Foi a última grande atuação dele. E aí acabou depois indo embora, emprestado do Famalicão. Lá teve destaque em algumas partidas, mas é um time pequeno de Portugal. Não dá para comparar com jogar no Corinthians, obviamente, né? Se ele falha do Famalicão, não vira notícia aqui. Se ele joga bem no Famalicão, aí virava notícia aqui, entendeu? Mais ou menos isso. Que ele saiu com pecha de goleiro ruim. Porque realmente as atuações dele no Flamengo foram muito ruins. Muito ruins. Várias atuações ruins. Ele não poderia jamais reclamar de falta de oportunidade. O Paulo Souza se apaixonou pelo goleiro Hugo. Colocava todo o jogo Hugo. E a torcida ficava pensando, quando que ele vai sair? Vai botar outro, não é possível. E ele falhava, ele errava. Aí um jogo ou outro ele não comprometia e teve esse Fla-Flu que ele fechou realmente o gol e o Flamengo venceu aquela partida. Mas ele era um goleiro muito instável, não sabemos exatamente como ele está agora. Ele pode, nesse período em Portugal, ter se aprimorado, ter corrigido alguns defeitos, pode ter voltado como um goleiro mais equilibrado, mais seguro, né? Mas é uma grande aposta. E parece mesmo que eles buscaram um goleiro. O Hugo tem quase 2 metros, 1,96, 97. O Carlos Miguel tem mais de 2 metros, né? Mas o goleiro esguio, goleiro negro, grande, com grande envergadura, tem uma semelhança física, assim. Mas o Carlos Miguel me parece um goleiro melhor. Tá? Quando o Carlos Miguel sai do Corinthians, me parece um goleiro melhor do que o Hugo quando saiu do Flamengo. Agora vejamos que o Hugo é esse que volta ao futebol brasileiro. Se é o mesmo do Flamengo ou se ele volta melhor. Imagino que tenha melhorado. Uma passagem lá por Portugal, um período fora, o aprendizado, a experiência com tudo que aconteceu, talvez um certo deslumbramento natural. Ele saiu de quarto goleiro do Flamengo para o titular absoluto em pouquíssimo tempo. Isso, às vezes, balança um pouco a cabeça de um jogador jovem, né? Que ele é jovem. Quando eu digo que ele não é tão jovem, que a gente está acostumado a ver jogadores com 18, sei lá, 20 anos, né? E ele tem 25, quase a idade do Carlos Miguel. Uma idade boa, mas vai ter que provar muito. E todo goleiro do Corinthians vai ter a sombra do Cássio. Por mais que o criticassem nos últimos tempos, o Cássio é o Cássio, né? Pois é, o Cássio é o Cássio, é outra coisa. Então, portanto, o primeiro vai desses 4 reforços que o Augusto Melo promete, gastando aí 60 milhões. Hoje o time entra em campo, Casão, contra o Cuiabá, Tirone, não é fácil. Oi. só um detalhe, é empréstimo, o Corinthians paga uma taxa de empréstimo, paga o salário do Hugo, preço fixado, se o Corinthians quiser ficar com o jogador ao final do ano. Esse é o termo do acordo, tá? Eu vou lembrar porque o Mateuzinho, quando foi contratado, não tinha valor fixado. E aí, foi aquela bobagem que fez o Augusto Melo. O Augusto Melo, uma hora ele percebeu que fez um negócio ruim. Porque se o Mateuzinho fosse bem no Corinthians, né, o Flamengo poderia vendê-lo e o Corinthians não levaria nada. Aí ele esperneou. Foi para a imprensa, desfez o negócio. Aí ele fez pior. Ele comprou o Mateuzinho. Quando ele poderia ficar com o Mateuzinho emprestado até o final do ano e negociar com o Flamengo o valor, né? Ao invés de fazer todo aquele escarcéu, era melhor procurar o Flamengo e falar: Flamengo, pô, o acordo não está legal para mim, não. Vou colocar um valor aqui de multa rescisória para eu comprar o jogador se eu quiser, ou se vocês venderem o jogador nesse período, caso ele aqui se destaque, eu levar uma taxa de vitrine, como chama, um percentual da venda, não é justo com o Corinthians. Ele tinha um bom entendimento com o Marcos Braz. O Marcos Braz foi na posse dele. Provavelmente chegaria a um acordo, é só colocar um adendo no contrato, né? Chegar a um acordo e colocar um adendo. Aí ele fez aquela pirotecnia
e fez um negócio pior, foi comprar o Mateuzinho. Ele se comprometeu a pagar 4 milhões de euros por 60% do Mateuzinho. Para o Flamengo foi um negócio sensacional. Mesmo que o Corinthians demore a pagar, não tenha dinheiro, um dia vai ter que pagar. Né? Agora, com o Hugo, me parece que fizeram um negócio mais razoável, fixando o valor, né, da multa rescisória e tendo um jogador por empréstimo até o final do ano. É isso, tem esse detalhe também. Foi uma barbeiragem na história do Mateuzinho e agora não quis correr esse risco. Então, o Hugo Souza, que o Mauro deu aí o balanço e a análise, deve chegar por empréstimo. Agora, Casão, o time entra em campo hoje e o Antônio Oliveira segue naquele. Enquanto empata, fica só no banho-maria, né? Se começa a perder de novo tem pressão para cima do Antônio Oliveira, que o Corinthians encara o Cuiabá, que não é fácil, né? Não é um time simples de encarar, sobretudo quando joga fora de casa, que é o caso hoje, né? O Cuiabá fora de casa é um time bem perigoso, porque se fecha bem, acabou de ganhar do São Paulo no Morumbi, enfim, jogo complicado aí para o Corinthians, mais um. Complicadíssimo. É um jogo real. O Cuiabá é mais organizado, o Cuiabá é um time melhor que o Corinthians nesse momento. O Cuiabá é um time que é difícil de ser batido, muito perigoso fora de casa. E pode a ironia do destino fazer com que o Antônio Oliveira, que veio do Cuiabá, seja admitido contra o Cuiabá, né? Porque o futebol tem essas historinhas, né? Esse giro e pode acontecer isso. Hoje, se perder, cai. Sabe? Se perder, eu acho que o Antônio Oliveira cai. Porque agora tem treinadores livres no mercado. Antes do final de semana, não tinha, né? Um treinador no mercado que o Corinthians pudesse procurar, que não tivesse que tirar de um outro time e tal. Tem dois treinadores no mercado que saíram recentemente. São três, na realidade, né? Tem o Jair Ventura também, que foi demitido. São três treinadores, dois caríssimos. Né? Tanto o Cuca como o Diniz são treinadores caríssimos. E o Corinthians tem a maior dívida do país, né? No futebol. Mas o time do Corinthians é ruim, a dificuldade de jogar é enorme, não tem criatividade, vive de lampejos assim muito raros nos jogos, né? Por exemplo, empatou no final de semana com uma falta super bem batida do Garro. Bateu na trave, voltou, o Kaká fez o gol. E o resto do jogo? E todos os outros minutos do jogo? Não aconteceu nada. Como não aconteceu nada contra o Inter, como não acontece nada na grande maioria das partidas. O Antônio Oliveira, na minha opinião, ele tem um time muito ruim na mão, mas também erra muito nas substituições, erra muito na escalação, muitas vezes. O Corinthians é um time que não dá para jogar com três caras na frente, mesmo que sejam velozes do lado. É um time que deveria jogar com um meio-campo mais congestionado, sabe? Mais compacto, tentar evitar que o adversário jogue. O Corinthians é um time que precisa evitar que o adversário jogue, antes de tentar fazer qualquer coisa. Porque quando joga de peito aberto contra qualquer um, o adversário é melhor e sempre domina a partida, né? Então é um jogo de muito risco pro Corinthians. Muito risco pro Corinthians mesmo. E muito risco pro Antônio Oliveira. Muito. Agora, se o Antônio Oliveira sair e o Corinthians pensar no Cuca ou no Fernando Diniz, gente, são dois treinadores completamente diferentes, né? Um tem um jeito de jogar, uma mentalidade, mais experiência e tal, um pouco mais. É um cara que ofensivo também, mas um pouco mais tradicional que é o Cuca. O Diniz é um aventureiro, né? E foi demitido do Fluminense porque tem esse estilo aventureiro e o time está em último lugar. Aí o time que está em antepenúltimo contrata o treinador aventureiro. Então, sabe, e no Corinthians pode acontecer qualquer coisa. Pode acontecer qualquer coisa.